diante de Deus, diante desse texto tão lindo, Salmo 78, 19, falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? É o que nós estamos trabalhando durante esses dias, e nós chegamos na quinta mensagem sobre esse tema palpitante, e eu quero crer que Deus tem uma palavra abençoada para nós nessa noite, como foi das noites anteriores, e por certo a bênção de Deus será derramada em nossas vidas. Daqui a pouco os juniores vão cantar. Vamos lá, tem uma frase na minha introdução, que é essa introdução. Logo depois da frase eu faço comentário e depois vou dividi-la em 3 partes. E a frase é: Deus jamais usa os soberbos. Toda a igreja falando essa frase comigo, todos juntos. Deus jamais usa. Mais uma vez, bem alto. Deus jamais usa os soberbos. Aí eu digo: Asaf parece ser um adorador profundamente humilde e dedicado ao tratar do problema. O salmista demonstra conhecimento da história dos hebreus com muita propriedade, narrando com convicção toda a sua caminhada e o que eles fizeram contra o Senhor. Diz o texto na Bíblia BNJ, que é a Bíblia Nova Jerusalém, Bíblia Católica, Salmo 77, 19, é um salmo antes, diz assim: e falaram contra Deus, será ele capaz? E a palavra capaz está sublinhada, tá? Para ficar bem fixo na memória dos irmãos, como diz a Bíblia Católica: será ele capaz de nos servir uma mesa no deserto? Esta frase é uma frase de pessoas que não são simples, são pessoas voltadas para a altivez e para a soberba. Por isso que eu dou essa introdução dizendo que Deus jamais usa os soberbos, que esse aqui não é comportamento de pessoas simples, porque os simples sabem que Deus, Ele é muito mais, Ele é poderoso para fazer muito mais. E aqui o texto na Bíblia BNJ mostra a altivez daquele povo que não estava visando a obra de Deus. Isso aí eu divido em 3 partes. Agora eu quero que vocês me ajudem, tá? Na primeira setinha, toda a igreja, vamos lá? Estudando a Bíblia e a história de redenção da nossa, descobrimos que o povo de Deus cometeu os mesmos erros. Beleza. Segundo lugar, ao recapitular isso, terceiro lugar, todas estas coisas escritas para bem do povo de Deus, de modo que devemos dar ouvido às palavras que foram proferidas pelo salmista. Muito bom. Então aí as 3 verdades que eu trago para vocês é mostrando uma história além do salmo, que é um salmo magnífico, mas também além do salmo, que é um salmo magnífico, a história do povo e o comportamento do adorador, o comportamento do escritor, que era o salmista Asaf, a posição dele. Pelo que nós entendemos, lendo o salmo, nós vamos ver que ele era um homem que não ia no oba-oba, ele não queria saber do mau comportamento daquele povo em relação a murmurar também contra Deus. A posição dele era uma posição equilibrada, era uma posição firme. E quando nós paramos para olhar essas verdades na Bíblia e encontrar homens assim na Bíblia, isso nos impulsiona a ter uma vida mais reta perante o Senhor em relação a acreditar e ver a todo instante que Deus é poderoso para realizar grandes milagres na nossa vida e também automaticamente na história do seu povo. E aqui o salmista, ele se coloca nesta posição, ele impõe com autoridade as suas convicções, a sua posição,
o seu pensamento, tá? Ele tem uma postura aqui extraordinária. O comportamento dele é um comportamento firme, é um comportamento de um homem que não vai no oba-oba, ele não dá ouvido às coisas negativas. Se vocês observarem aqui, era uma opressão muito forte, porque o povo estava voltado para a murmuração. Claro que não era aquele mesmo povo que Deus tinha feito milagre lá no deserto. Aquele povo também eles se voltaram para a murmuração. Só que aqui, vocês vão ver daqui a pouco, era uma nova geração. Já estou abrindo aqui já o leque para o primeiro tópico da mensagem. Aqui era uma nova geração, mas essa nova geração parece que tinha tendência para dar crédito às coisas erradas. Ontem eu estava falando aqui no curso teológico, dando aula sobre história da igreja, e nós estávamos aqui ontem comentando sobre os apologistas da época, no ano 300 depois de Cristo, os homens que se levantaram de forma retumbante contra as anomalias do mundo católico. A verdade é essa, tá? Do mundo católico e as coisas que eles tentaram impetrar na igreja no ano 200, no ano 300 depois de Cristo, e os homens que Deus levantou. Aí eu disse para os irmãos, inclusive é um comentário do livro, que no primeiro século Deus levantou os apóstolos como Pedro, Tiago, João, Judas, Paulo, para pregar contra os gnósticos, que viam a obra de Deus, viam a salvação, a soteriologia deles ensinava que o homem, para ser salvo, tinha que entrar pelo caminho do gnose, que é o conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais salvação. E claro que salvação não é isso. A salvação é mediante a graça, e graça é favor imerecido. Mas a ideia de muitos naquela época, que também viviam o legalismo, era que, eu falei ali dos judeus ortodoxos que se converteram ao cristianismo, e eles também pregavam que para o homem ser salvo, mesmo agora cristão, tinha que fazer o ritual judaico para poder ter uma salvação abençoada. E os gnósticos já eram voltados para o conhecimento, para a sabedoria. Quanto mais sabedoria, mais salvação. Aí Deus levantou os apologistas da época para vir contra. Os apóstolos usaram a Bíblia, no capítulo, Paulo, Pedro, Tiago, no primeiro século, mas os que vieram depois deles, como Policarpo, que era discípulo de João, e o discípulo de Policarpo, e outros discípulos desses homens, eles usavam aquilo que os apóstolos já tinham pregado. E essas mesmas mensagens, elas chegaram até nós através do escrito de Paulo, de Pedro, Tiago, de Judas, de João, para vir na contramão da inverdade. Os anos se passaram, e Israel soube que o povo murmurou no deserto, e agora a mesma nação, claro, o novo povo, mas a mesma nação, o povo hebreu, eles vieram com a murmuração. Era uma nova geração, mas essa geração entrou pelo mesmo caminho e murmuravam, dizendo: será que Deus é poderoso para preparar uma mesa para nós no deserto? E aqui na Bíblia Católica a palavra é capaz. Será Ele capaz de nos servir uma mesa no deserto? A mesma murmuração do passado agora estava em evidência. O que eu posso dizer para vocês que Satanás é o mesmo, os demônios são o mesmo, a murmuração é a mesma, pouco diferente, mas a mesma murmuração de pessoas que não acreditam no poder sobrenatural vindo da parte de Deus, ok? Então vamos lá para o primeiro tópico da minha mensagem. Fale junto comigo. Deus queria mudar aquela geração. A igreja, Deus queria mudar aquela geração. Aí eu digo, para ter mudança é preciso que o agir de Deus esteja em evidência. A Bíblia é muito clara quando mostra essa verdade. Vejamos, diz o versículo 34: quando os fazia morrer,
então buscavam arrependidos, procuravam a Deus. Então aqui mostra que na hora na hora da situação catastrófica, a tendência do homem é buscar a Deus. E o salmista aqui, ele foi categórico em usar esta frase, esse versículo 34 do Salmo 78. Então vamos ver a primeira proposta. Para os irmãos não ler tanto, eu vou ler a primeira parte de cada ponto, vocês leem a segunda, tá? Primeiro eu digo assim: estava difícil a vida espiritual do povo, e daquele jeito Deus jamais mudaria a história daquela nação. O salmista mostra como eles se encontravam. Toda a igreja, bem alto. Todavia, muito bom. Tem uma passagem na Bíblia, lá no livro de Jeremias, que diz assim: eles me honram de lábios, mas os seus corações estão distante de mim. Aqui nesse salmo, na Bíblia Revista Almeida Revisada, que são os melhores textos do hebraico, tem essa frase que é extraordinária: todavia lisonjeavam com a boca e com a língua mentiam. Isso aqui Paulo chama no Novo Testamento de dúbia personalidade, ou de duas personalidades. A pessoa que tem dois tipos de comportamento, uma hora é uma coisa e outra hora é outra coisa. E o salmista, ele foi claro dizendo: todavia lisonjeavam com a boca e com a língua lhe mentiam. A nação, infelizmente, essa nova geração era uma geração que não estava totalmente voltada para Deus, para o seu reino, para a sua palavra. E nós encontramos isso aqui neste salmo. Deus queria mudança naquela geração. Vamos ver o número 2. Número 2 eu digo: estava difícil a vida espiritual do povo, e daquele jeito Deus jamais, a nação que Deus queria usar não podia permitir que o mal mudasse a direção de sua vida na presença do Senhor. Diz o que é a Bíblia, toda a igreja: pois muito bom. Mais uma vez nós encontramos aí a dúbia personalidade. Aquele texto de Jeremias, eu me esqueci onde está esse versículo, se algum irmão achar, passa para nós. Com a sua boca me honra, mas o seu coração os seus corações estão longe de mim, ou o seu coração está longe de mim. Aqui no Salmo diz: pois o coração deles não era constante para com ele. O ele aí é Deus, tá? Para com ele, nem foram eles fiéis ao seu pacto. Aquilo que parecia ser em relação à adoração, à vida de comunhão com Deus, não era. A nação estava totalmente arbitrária, estava fora do contexto divino, pois a Bíblia diz: pois o coração deles não era constante. Isso aqui não tinha firmeza, não era um coração sincero. Eles não firmavam aquilo que eles apresentavam para Deus. Aqui mostra dúbia personalidade. Aqui mostra dois tipos de comportamento, pois o coração deles não era constante, não era aquela coisa de segunda a sábado, de segunda a domingo, de janeiro a dezembro, aquela mesma pegada, aquela mesma firmeza, aquela mesma convicção no Deus em que eles serviam. E eu uso aí a expressão dizendo que Deus queria mudança naquela geração. Quem olhasse para eles seriam até enganados, mas se vocês olharem aí no final do versículo, a Bíblia diz: nem foram eles fiéis ao seu pacto, à sua aliança, o seu propósito, aquilo que eles falaram perante Deus ou na presença de Deus, aquilo que eles fizeram
como voto perante o Senhor, o pacto estava sendo quebrado, a aliança estava sendo desfeita, a nação não estava totalmente voltada para Deus. E qual é a proposta nessa noite na nossa oratória? É que Deus queria mudança naquela geração. E até hoje, amados, até hoje é do mesmo jeito. As pessoas saem do plano de Deus, saem daquilo que eles idealizaram junto com Deus, falaram para Deus, disseram a Deus que a partir de agora você isso, tal, e não conseguimos ser, mas Deus está sempre ali pronto para nos perdoar e fazer conosco uma nova aliança, um novo pacto. E a nação estava exatamente assim. Quando eu olho para esta passagem, eu vejo misericórdia, eu vejo, além da misericórdia, eu vejo a paciência de Deus para com o ser humano. Nós não temos paciência. O evangelista Fernando, ele usa uma expressão, claro que ele usa de brincadeira, mas ele fala: se eu sou Deus, eu mando matar. Se eu sou Deus, eu envio o anjo da morte e mando matar. Porque nós não temos paciência. Não conta isso para ele não, tá? Nós não temos paciência. Nós agimos dessa forma. Agora, Deus não é assim. Deus é longânimo. Deus está sempre pronto a esticar mais um pouco a oportunidade que Ele tem dado a cada um de nós. Sabe por quê? Ele conhece, Ele sabe da nossa chamada, do nosso ministério. Ele sabe que Lauri Franco Vilas Boas e vocês, me perdoem usar o nome de vocês, mas é uma verdade, só conseguimos ver um palmo na nossa frente. Nós não conseguimos ver o que Deus tem de maravilhoso, até imaginamos, mas não conseguimos ver o que Deus tem de maravilhoso para nós lá na frente. E quando Deus abre os nossos olhos espirituais e nós passamos a ver, devido às adversidades da vida, achamos que a fantasia, achamos que aquela visão, aquele sonho, aquela revelação foi da carne. Deus não nos mostrou nada daquilo, foi utopia, foi imaginação. Eu tive uma visão, eu tive um sonho da obra que Deus tinha na minha vida, mas veio a provação, veio as dificuldades, veio as oferendas de Satanás. Aí a dúvida entra, aí entra a incerteza. Mesmo quando nós temos uma revelação, uma visão, um sonho, nós permitimos que as incertezas entram em nosso coração. Por quê? A nossa visão é apenas de um palmo, a de Deus não é. A visão de Deus é eterna, a visão de Deus vai até a eternidade, a visão de Deus não tem fim. E Deus, Ele sabe, Ele está vendo o melhor para nós. Aí Ele sabe do meu mau comportamento, do meu comportamento quando saio, quando você sai pela tangente. Aí Deus acredita, Deus Ele sabe que você pode ir mais além. Aí Ele vai abrindo oportunidades para nós. Era o que Deus estava fazendo com essa geração de novo. Se vocês observarem, aquela geração do deserto, Deus procurou em todas as instâncias abençoar aquele povo. Queridos, foram 40 anos de murmuração, 40 anos de peregrinação, 40 anos vendo milagres. Só em Cádiz Barneia eles ficaram 38 anos rodeando e não conseguiram entrar na terra prometida, mas todos os dias Deus fazia milagre com aquele povo, milagres extraordinários, porque Deus queria a mudança daquela geração. Eles que não fizeram. E quando o homem não quer, Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, no nosso livre direito de escolha ou no nosso livre direito de escolher. Deus vai dando as oportunidades, só que tem uma hora que não quero mesmo essa nova oportunidade, aí deixamos de receber aquilo que Deus tem para nós. Então Deus, Ele verdadeiramente queria a mudança daquela geração. O número 3, eu digo assim: o instrumento que o Senhor toma para fazer a diferença no meio de uma geração tem que receber a confirmação de sua chamada e o seu perdão. Toda a igreja falando o texto, vamos lá. Mas ele sendo, oh aleluia, muito obrigado. Olha como nós encontramos Deus agora no versículo 38. Guarde bem esta frase. Eu estou usando a Bíblia Revista Almeida revisada.
os melhores textos no grego e no hebraico. Olha só que coisa linda. Mas ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade. Agora olhem para cá, falem junto comigo. Deus, falem, Deus, sendo compassivo, perdoou a minha, fala, a minha, ou o meu, fala, o meu pecado premeditado. Porque a palavra iniquidade quer dizer pecado premeditado. É o pecado idealizado, é o pecado formado na mente. Então, aqui o que eu vim falando lá no segundo subtópico, eu fecho mostrando a vocês que Deus, ele é compassivo. Esse compassivo é estar sempre perdoando, é estar sempre dando uma nova oportunidade. Eu posso falar isso aqui na nossa igreja. É uma igreja sarada, sabe muito bem entender essa verdade. Não vai pegar esse versículo aqui e fazer uma apologia contrária. Então eu posso pecar à vontade, que Deus está sempre pronto a perdoar. Não é nada disso não. Eu estou falando a vocês que ele é compassivo. Ele estava tratando daquela nação. Asaf estava vendo essa verdade. Agora tem uma coisa, tá? Eles não eram para estarem nesta situação. Por quê? É fácil. Se vocês observarem, Asaf, ele é contemporâneo de Davi, e a nação estava passando pelos melhores momentos de sua época. Estava sendo governada pela maior liderança de todos os tempos, que era a liderança do rei Davi. Então agora eles estavam no apogeu. Agora era só vitória, era só glória, era só bênção. Não tinha por que a nação sair pela tangente. Mas mesmo assim, alguns entraram por caminhos tortuosos. Aí entra o adorador, que ouve a murmuração do povo dizendo: será Deus capaz de preparar para nós uma mesa no deserto? Aí vem o adorador e vê essa incerteza, vê essa insatisfação, esse mau comportamento do povo, e diz para o povo de uma forma retumbante, de uma forma impactante: ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade. Segundo lugar, e não os destruiu. Deus é assim. Pelo juízo de Deus, a tendência é que o homem vira pó. Pelo juízo de Deus, o juízo é assim, é para o homem virar pó. Só que antes do juízo vem aquilo que a Bíblia chama no Novo Testamento de graça. E o que é graça? É o favor imerecido. Quando o juízo vem, a graça sai na frente. E quando a graça sai na frente, ela encontra primeiro a nossa vida. Eu vou usar aqui para vocês entenderem. Vamos imaginar, ó, esse notebook é você, tá? Isso aqui é você. Aí vem o juízo de Deus contra você, contra eu, contra a nossa vida. Quando o juízo vem, a graça chega na frente e consegue nos envolver primeiro, ao ponto do juízo não chegar onde a graça está. A graça, ela vem na frente, a graça, ela vem primeiro, a graça, ela nos cerca, a graça, ela é o nosso escudo. É pela graça, é por causa da graça que entrou a misericórdia, que entrou aí o perdão de Deus, e por causa da graça é que nós não somos destruídos. Vocês podem dar um glória a Deus nessa noite bem alto? Aí o texto diz assim: antes muitas vezes desviou dele a sua cólera, e não acendeu todo o seu furor. É muito fácil entender isso aqui. Quando a cólera de Deus vem, a graça vem na frente e a cólera sai para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, mas não alcança as nossas vidas. Então, mostrando como Deus verdadeiramente ele é compassivo para nos abençoar. Dê outro glória bem alto aqui nessa noite. Glória ao nome de Jesus. Então fale junto comigo bem alto: Deus é poderoso, falem, em tudo que realiza. Vamos de novo, bem alto, toda a igreja. Deus. Aí eu digo assim: todas as pessoas que têm vocação e chamada e pretende fazer a diferença como instrumento divino, tem que se colocar no centro da sua
vontade. Antes de interpretar tudo isso aqui para vocês, eu vou comentar só um pouquinho aqui desse comentário. Os juniores vão cantar. Eu quero que vocês saiam daqui nessa noite sabendo que Deus queria mudança na vida do pastor Lauri, na vida de todos nós que estamos aqui. Essa é a primeira ideia, porque Ele é compassivo, é misericordioso, Ele está sempre pronto de nos cobrir com a sua graça. Essa é uma verdade. Segundo lugar, vocês vão sair daqui hoje dizendo que Deus é poderoso em tudo que realiza. Agora eu entendo que se Ele quer mudança na minha vida, e eu aceitei de bom grado a mudança dele na minha vida, aí eu passo a entender que eu posso sair daqui hoje diferente. Por quê, pastor? Porque Ele é poderoso em tudo que realiza. Se Ele é poderoso em tudo que realiza, mesmo eu não prestando, a santidade dele, o poder dele é mais poderoso do que todas as anomalias que giram em torno da minha vida. E se eu acredito que Ele pode mudar a minha história de vida, em nome de Jesus, Ele muda. Ele não vai, Ele muda a nossa história de vida. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Então vamos ouvir os juniores cantando. Logo depois eu continuo. Hoje tivemos um louvor bonito.